Meus amados irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vós, como também de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica Deus nesta parte. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus amados, temos lido um texto da Bíblia Sagrada, um pouco extenso, mas para que possamos ter uma melhor compreensão, que alegria no sofrimento é possível? Alegria na dor? Vamos ver nesta noite sobre este assunto. Uma das questões que mais atormenta o ser humano é por que o justo sofre. Essa pergunta, por que o justo sofre? Essa pergunta, por que o justo sofre? Embora se esforce, os homens não conseguem uma resposta satisfatória nesse caso, nesse sentido, nessa linha de pensamento. Somos levados a perguntar também por que deu tudo errado, se procurei fazer a coisa certa. Essa pergunta é constante na vida. Jó tentou certa vez encontrar uma resposta. Quando olhamos no capítulo 1 de Jó, versículo 9, o 11, o capítulo 2, versículo 4, o inimigo questionando com Deus sobre a vida de Jó, e ele fez algumas perguntas para Deus. Ele fez aproximadamente 16 perguntas para Deus. Deus fez 70 perguntas para Jó. Diante desse manharado de perguntas que Deus fez para Jó, a conclusão que Jó chegou é que ele diz: eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos serão impedidos. Foi a resposta que Deus deu para Jó. Foi ao invés de lhe dar uma resposta clara, Deus limitou a se mostrar nesse ministério sobre a natureza. É o que vai do capítulo 38
ao capítulo 41 de Jó. Esses 4 capítulos foi Deus que está fazendo pergunta para Jó. Apesar de não entender tais coisas, o patriarca teve de aceitar integralmente a soberania divina. Ao final, o Senhor tem o domínio. O domínio está com ele, não só das coisas naturais, como também das espirituais. Tudo está sob o domínio do Senhor. Abacuque também não pôde compreender como Deus utilizava-se dos perversos caldeus para punir os israelitas, que eram mais justos do que eles. E diante dessa pergunta do profeta Abacuque, no final o profeta teve de aprender que o justo deve viver para a sua fé. Ele teve tanta convicção que ele disse que poderia faltar tudo, pudesse o produto, o alimento, todavia ele exultava no Deus da sua salvação. Nosso sofrimento por Cristo aqui não se compara à glória que em nós há de ser revelada. A alegria do crente independe das circunstâncias. A alegria do crente, ela independe das circunstâncias. Porque hoje nós estamos vivendo dias de querer colocar Deus contra a parede e Ele ter que nos dar explicação por que passamos por certas situações. E a verdade é dizer, ó Deus, eu não permito isso, eu não aceito isso, e querer colocar Deus contra a parede. Mas são pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Tem um Deus somente como um Deus para servir, e não está pronto para sofrer as provações que assim o próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos nesta vida. O sofrimento dos cristãos nos primórdios da igreja, ou seja, da igreja primitiva. Os fiéis de Deus sempre sofreram perseguições e sempre sofrem perseguições por parte do mundo. Mundo este que a Bíblia diz jaz no maligno, que é o adversário de Deus, o seu povo e da sua obra. Ele é adversário. O sistema que rege é contra os princípios de Deus. Muitos dos cristãos aos quais foram dirigido originalmente esta epístola, essa carta, sofreram as pressões do culto imperial, que era praticado pelo Império Romano. O culto imperial era imposto por Roma para reforçar a lealdade às autoridades romanas, as quais estabeleceram templos a Deus chamada Roma e exigiram que as pessoas de todo o império cultuassem o imperador. As populações locais, eles financiavam a construção de templos pagãos, onde adoravam o imperador como se ele fosse um deus. Os que se retraíam de tal prática, eles eram perseguidos. Os cristãos, eles eram perseguidos. Naquele tempo, a perseguição imposta pelos romanos, eles separavam famílias, destruíam lares, além de incitar a população a odiar os cristãos, colocavam a população contra os cristãos. Eles eram atirados às feras, torturados, forçados a trabalhos pesados
e até mesmo trabalho de escravidão. Então a igreja primitiva, ela era perseguida. Mas, amados, apesar de tudo isso, o número de crentes crescia a cada dia, pois Deus o sustentava. Não era perseguição, não era desafronto que tirava a convicção daqueles irmãos, ele tinha da sua salvação em Cristo Jesus. Hoje, qualquer coisa, a pessoa está minando a fé. Qualquer situação adversa, eu vou afastar dos caminhos do Senhor. Qualquer coisa, eu não dou conta dessa luta, dessa aflição. Deus não dá a carga que nós não podemos carregar, que nós não podemos suportar. Deus dá até o limite das nossas forças. Aleluia! Qualquer coisa, não. Esses irmãos, ele era jogado no meio das fezes dos leões, mas ali era despedaçado, derramado o seu sangue, mas o sangue era como semente, cada vez mais aumentava o número de crentes ali naquele lugar. Porque a convicção de salvação, de fé em Cristo Jesus. Esse era o sofrimento dos primórdios da igreja. E o sofrimento de Cristo? O apóstolo Pedro, ele emprega 7 vezes a palavra sofrer e sofrimento com referência a Cristo. Vamos ver o que diz aqui o capítulo 1, nós estudamos sobre isso. Capítulo 1, versículo 11. Indagando que o tempo, que a ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava nele, indicava anteriormente e testificava dos sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se nele havia de seguir. Ele fala sobre o sofrimento. Capítulo 2, versículo 21 de 1 Pedro diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, ou seja, sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então aqui ele fala do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, está no capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículo 1, 13, e o 5 e 1, fala sobre o sofrimento do Senhor Jesus. Mas aqui Pedro, ele encoraja os cristãos a seguirem o exemplo de Jesus. Pedro se regozijava naquilo que uma vez ele rejeitou. Vamos voltar lá em Mateus, capítulo 16. Capítulo 16 de Mateus. E o versículo 22 diz assim: e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, Jesus falando para ele que ele ia ser crucificado, que ele ia passar por toda a situação, ia morrer, mas ao terceiro dia ressuscitava. E Pedro, querendo impedir isso aqui, foi quando o Senhor disse: para trás de mim, Satanás. Pedro não entendia ainda, quando ele andava com Jesus. Mas aqui ele já está agora encorajando os irmãos. O apóstolo ele usa dessas mesmas palavras, sofrer e sofrimento, 9 vezes. Agora, em referência aos cristãos. E nessa epístola dele aqui ele fala de 9 vezes sobre o sofrimento do cristão, seguindo o exemplo de Jesus, do qual nós vemos aqui no capítulo 2, versículo 21. Nosso exemplo, esta palavra, exemplo, é a única no Novo Testamento. Ela só aparece aqui nesse lugar, no capítulo 2, versículo 21 de 1 Pedro. O termo original aqui é opogramas, indica um escrito, o original a ser copiado. Aquilo que era original a ser copiado. Ou seja, aquilo que Jesus passou, nós passaríamos pelas aflições. Nós não estaríamos isentos de passar pelas lutas.
Dessa maneira, o cristão deve espelhar-se na vida de Cristo. Espelhar na vida de Cristo, tanto na questão do sofrimento, quanto de modo geral, Cristo nos deixou o padrão a ser seguido. Capítulo 3, versículo 23, que diz, capítulo 3, que eu falei aqui, 3 e 22, o 3 não tem, eu notei aqui, mas é 22, que está desta Deus e subindo ao céu, havendo levar sujeitos os anjos, autoridades, falando do poder do Senhor Jesus, porque ele venceu, e ele dá a entender que nós em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Jesus não sofreu simplesmente porque o mundo odiava. Caso fosse verdade, a vida cristã seria pobre sem sublimidade. Ele sofreu por nossos pecados. O sofrimento de Cristo foi por nossos pecados, para levar-nos a Deus. O propósito para levar-nos a Deus. Está aqui no versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então o propósito do Senhor foi nos reconciliar com o Senhor. O grande alvo do seu sofrimento era a reconciliação. Era reconciliar novamente o homem com Deus. Era o reatamento de relações entre parte e litígio. Porque a Bíblia diz que o pecado fez separação entre nós e Deus. Agora, através do sacrifício de Cristo, estava unindo novamente o homem a Deus. Jesus, com a sua morte vicária, reconciliou-nos com Deus de maneira definitiva, do homem com o Criador. Reconciliou o homem novamente com o Senhor. A reconciliação Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 5, capítulo 6, é o 5 mesmo, e o 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para nele fôssemos feitos justiça com Deus. No 20 ele fala, mas no 19 ele fala que foi ele pôs-se em nós a palavra da reconciliação. Então, através do sacrifício, ele nos reconciliou com o Senhor. Ele era justo, ele era reto, sem pecado, correto para com Deus. Ele não merecia morrer, mas morreu pelos que eram injustos e pecadores, que esses sim mereciam morrer, mas ele morreu no nosso lugar. O sofrimento de Cristo, embora terrível para ele, tornou-se em salvação para nós. Então não é uma lutazinha qualquer, não é um sofrimento qualquer que vai nos afastar do Senhor. Paulo, ele faz esse questionamento no capítulo 8 da carta aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 33, ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ao versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele cita aqui uma lista de situações adversas. Diz que nada dessas situações pode nos separar do amor de Cristo. Então o sofrimento do Senhor, ele foi para nos salvar. Sofrimento do cristão. Nós somos provados.
A Bíblia diz que nós somos provados. Vamos ver lá em Provérbios 27 e o versículo 21 de Provérbio. Diz: o crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Então, ele deixou o exemplo de obediência pelo sofrimento. Jesus deixou o exemplo de obediência pelo sofrimento. Hebreus capítulo 5 e o versículo 8. Hebreus 5 e 8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A obediência do Senhor Jesus, ele padeceu para a salvação nossa, aperfeiçoado através do sofrimento. Hebreus capítulo 2 e o versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação dele. Então não tem moleza, amados. Não é aquele negócio de determinar, não. Eu estou com a dor de cabeça, eu determino que saia agora em nome de Jesus. Nós não ficamos para determinar. Eu falei isso aqui um dia desse. Nós ficamos para pedir ao Senhor, pedir a misericórdia dele sobre as nossas vidas, porque ele não poupou nem o filho dele. Nós não estamos isentos das tribulações, nós não estamos isentos das lutas, mas todavia nós temos ele que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Se o próprio Senhor passou por tais experiências, quanto mais a nós, seus discípulos. Todos temos o nosso quinhão de prova. Um é de um jeito, outro é de outro, mas todos nós temos. Uns são provados contra a sua obediência. Mas eu tenho luta, meu amigo, luta para me ser obediente. A luta que ele enfrenta. Outros sobre o seu temperamento. Rapaz, eu quero me encontrar, eu não sou daquele de levar desaforo para casa, mas eu vou segurar aqui. Ele luta contra isso. É uma guerra constante contra ele. Outro contra os apegos bem terrenos. Que não tem tempo para Deus. O tempo é só para as coisas terrenas. O apego dele está aqui. É uma luta que ele enfrenta. De uma forma ou de outra, somos provados. A hora que o crisol onde passa a prata, ele é aquecido, né? Que ele derrete o ouro para tirar todas as impurezas, para ele ficar puro. As provações é para tirar nossas impurezas. É o Senhor nos purificando para que um dia nós possamos entrar às mansões celestiais. Aleluia. Não estamos isentos. As provações não é para matar, mano. A luta, a provação não é para matar. Ela vem para trabalhar nas nossas vidas. Deus nos prova a fim de nos trabalhar na nossa vida. Não é, ele não nos prova para destruir, não. É para aperfeiçoar, para nós conhecermos as nossas limitações. Ele sabe das nossas limitações. E aquilo que eu falei a princípio, que Deus não dá uma carga que nós não podemos carregar. Vamos conferir? 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13. 10 e 13 de 1 Coríntios. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Então, Deus não dá, não, Deus sabe do nosso limite. Deus sabe até onde nós suportamos. Mas, contudo, vem o escape da parte do Senhor nosso Deus. A luta não é contínua, tem uma tréguazinha de uma para outra. Tem um refrigério. Tem um momento de respirar. Ela não cessa, mas todavia vem um bálsamo da parte do Senhor. Ele sabe
que nós somos pó. Salmo 103. Salmos 103. E o versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que nós somos pó. Oh, rapaz, isso aqui pega o ser humano e quebra ele. Quebra a arrogância, quebra o egocentrismo, qualquer posição que ele tenha que é moído diante desse versículo, que somos pó. Abraão diz que ele era pó. Nós não somos melhor do que Abraão. Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra lá pela família do seu sobrinho Ló. Ele disse: Senhor, ainda eu sendo pó e cinza me atrevo mais uma vez falar contigo. Olha a maneira que Abraão se coloca diante de Deus, amigo de Deus. Amigo de Deus. Como é que ele fala? E tem gente que chega: Deus, resolve essa causa aí. Ou resolve ou me desviar. Se desviar, tu perde a salvação. Não adianta, mano, querer colocar Deus contra a parede. Pô, não adianta. É nós que temos que nos humilhar diante do Senhor e pedir a sua misericórdia. Por isso, administra-nos as suas provas, a fim de que venhamos alcançar a medida perfeita varonil. É o que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Mas eu quero ler Hebreus 11. Hebreus 11. 35 ao 38. Que diz: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Mas esses tiveram uma vitória. O mundo não era digno deles. Eles preferiram passar por tudo isso, mais do que ser exaltado pelo mundo, porque o alvo deles era o Senhor. Esse povo não tinha alcançado Jesus Cristo ainda, muito deles, mas a fé já havia alcançado o sacrifício de Cristo que ia acontecer ainda. Aleluia! Essa era a convicção que esses homens e essas mulheres tinham do Senhor nosso Deus. Aleluia! Mas há consolo nas provações. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Deus nos consola, mas também tem uma missão de consolar alguém. Aleluia! No momento da luta de alguém, você tem uma palavra para aquela pessoa. Você tem uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de que venha crer no Deus que nós servimos. Aleluia! Aleluia! Somos consolados. E Ele tem que nós também consolar. Os resultados: as tribulações redondam para o crente em benefícios, ou seja, resultados, desde que não seja motivada pelo próprio crente. Que é isso, amados? Desde que não seja motivado pelo próprio crente. O sofrimento também aproxima as pessoas
uma das outras. O que é isso, mano? O que é o sofrimento causado pelo... Aquele deserto que você força a ir. Aquela provação que você mesmo forçou ela. Não é aquela que Deus te leva. Porque aquela que Deus te leva, uma coisa. Você vai passar por... Vai, mas foi Deus que levou. Agora, quando você mesmo que força passar por essa situação. Aqui, o resultado e a motivação foi você mesmo que causou ela. Você que procurou ela. Não foi o Senhor que forçou você que causou ela. E diz porque o sofrimento também aproxima as pessoas uma das outras. Situação adversa traz a unidade da família. Muitos se encontram em situações difíceis, que Deus permite que para que haja uma unidade no meio da família. Tem provações que vêm porque Deus quer trabalhar no conjunto, Deus quer trabalhar no meio do seio da família, Deus quer unir, Deus quer juntar novamente. Deus trabalha dessa maneira. A tribulação faz com que a entrada futura do cristão na herança celestial seja algo muito mais jubiloso. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 8, e o versículo 18. 8 e 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Então eu queria ir para o céu sem passar assim, nem por uma luta, por uma provação. Você estava... Não quero passar por nenhum sofrimento. Não tem na Bíblia não, só se vier outra, porque essa aqui temos que passar por luta. O céu é que é tomado por esforços. Então não é essa luta que vai separar. Sofrer por amor à justiça é evidência de que nossa devoção a Cristo, ela é genuína. Vamos ver lá, Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 10 ao 12. Nós tivemos aqui um estudo ano passado, se não me engano, sobre esse capítulo 5. E o versículo 10 ao 12 diz: bem-aventurado. Que bem-aventurança é essa, mano? Que os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não, eu estou sendo perseguido na igreja. Que perseguição nós estamos sofrendo, amados? Você não sabe o que é perseguição, não? Não é porque fulano não gosta de mim. Isso não é motivo de perseguição. Procura para Jesus, se ele não te ama. Alguém pode até não gostar de você, mas seu compromisso é com Jesus. Aleluia. Seu compromisso é com Jesus, ele te ama. Então não venha colocar que está sendo perseguido e que vai abandonar. Não abandone. Permaneça firme na carreira da fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 14 e 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a fazer o quê? A permanecer na fé. Pois que por muitas tribulações, não é pouca não, mano, é muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia. Nosso alvo é o reino de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 12. Se sofremos também com ele,
reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Ou se negar, não adianta. E Deus é tão bom que ele dá uma palavra para nós, dizendo: olha, se negar, a justiça de Deus, amado, não é a falta de amor de Deus, não. Porque Deus é esse que não me ama, que é por uma coisinha, ele está cobrando de nós, que nós andamos em justiça, não a nossa, mas a dele. Ele vai dizer assim: por que ele diz que se negarmos, ele nega? Está aqui em Hebreus, capítulo 10, carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, diz aí: porque ainda um poucochinho, o menor, o minutivo do pouco, já é pouco, ele diz, poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ele diz: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem recua. Como recuar? Ele diz assim: porque Deus não tem poder para resolver o meu problema. É como se ele estivesse dizendo isso. E nós sabemos que Deus tem o poder. Ele não dá uma carga que nós não podemos suportar, como nós lemos. Então por que recuar? Nada justifica nós recuarmos. Então o resultado nós temos que é o alvo, a nossa entrada no reino de Deus, nas mansões celestiais. A comunhão com Cristo. Se participamos, do sofrimento de Cristo, também participamos da sua glória, como nós lemos. Este é o princípio do reino de Deus. O sofrimento pela causa de Cristo faz aumentar a medida da alegria que o crente desfruta no Senhor. Romanos 8 e 17. Romanos 8 e 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiro também. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo, com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. 1 e o 7. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Comunhão com Cristo. Agora vem uma pergunta que eu fiz no princípio: alegria em meio ao sofrimento, é possível? Como e por que devemos nos alegrar no sofrimento? Pedro, ele nos ensina que não devemos nos surpreender com as terríveis provações. Nós lemos esse texto: que nos sobrevém como se fosse algo estranho. É algo que faz parte da vida cristã. Essa alegria não vem do fato de um crente gostar, porque senão seria masoquismo, de ser perseguido, não, ou ser reputado ou mártir, não. A razão dessa alegria, ela é mostrada aqui. Pedro fala sobre isso. Vamos voltando aqui em Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz: e a ciência, e a temperança, a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então o sofrimento aqui por amor ao Senhor, por amor a Ele, independente das circunstâncias. A nossa alegria ela não pode mudar diante do Senhor. A nossa alegria para com o Senhor, ela independe das circunstâncias que nós estejamos passando. E a verdadeira alegria, para nós concluirmos: Pedro convida o crente a alegrar-se no sofrimento.
Vamos ler aqui capítulo 3, capítulo 4 e o versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Mano, a gente lendo esse texto, talvez não tenha uma dimensão da luta que aqueles irmãos estavam enfrentando. Talvez você não passou por uma dessa ainda. Tomara que não passe. A perseguição que esses irmãos estavam enfrentando. Para Pedro escrever isso aqui, faz com que ele chegue mais perto do Senhor. Pedro estava trazendo aqui para os irmãos aproximar mais do Senhor, que a única válvula de escape para eles era se aproximar do Senhor, é ele chegar perto do Senhor. O crente tendo fé em Cristo e amando-o, tendo a fé e amando-o, aguarda a salvação final com uma alegria que não pode ser medida apesar das provações aqui. Eu fui visitar um pastor, que ele foi meu pai na fé, e ele estava sofrendo daquela doença maligna. E quando eu cheguei lá, eu vi ele numa alegria. E eu, meu Deus, vamos numa situação dessa, e conversando tão alegre desse jeito, conversando tão feliz para ele assim, que parece que nada estava acontecendo. E ele me disse: meu filho, a minha alegria com o Senhor, por tudo que o Senhor tem me feito, pelo que Ele fez na minha vida, pela família que Ele me deu, pela oportunidade que Ele me deu de trabalhar na obra dEle, e pelo que Ele me proporcionou, pagar um preço que eu não poderia pagar pela minha salvação, a alegria que eu tenho no Senhor é maior do que a enfermidade que eu estou sofrendo. Aleluia! E ali, quando, em vez de ele sair, nós saímos alegres ali naquela situação, diante dessa palavra dele. Porque não é a circunstância que vem tirar a nossa alegria para com o Senhor nosso Deus. É possível nós nos alegrar em meio às situações adversas, porque independe dessas aflições, independe daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando e falando melhor aos nossos corações.